Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra. Eu quero mais uma vez, mesmo parecendo ser taxativo, eu quero mais uma vez pedir a você, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com suas redes sociais, com seus contatos. Também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda e principalmente não esquece também de deixar o seu comentário. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, é muito importante porque para a plataforma do YouTube isso é relevante e o canal começa a ter uma amplitude melhor dentro da plataforma. Você fazendo isso, você vai estar nos ajudando a semear a palavra do Senhor, que é o único objetivo desse canal. Vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida damos início a mais uma mensagem. Aguarde só um momento. Muito bem, obrigado por você ter me aguardado até aqui. Quero convidar você agora, se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, abra comigo no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, porque homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Amém? Eu li somente até aqui, porque a ideia não é a gente transcorrer sobre tudo aquilo que aconteceu na vida do Jó. Claro que é muito importante, a gente vai até falar alguma coisa no final, mas a minha intenção maior nesse momento é a gente falar sobre a vida de Jó e trazer para nós um ensinamento de como nós, como cristãos, precisamos viver. E o tema da mensagem é Jó, um exemplo que devemos copiar. Eu não estou dizendo com relação àquilo que aconteceu com Jó, toda aquela vida que ele teve depois de sofrimento, por causa de uma grande prova que ele viveu. Não estou dizendo que aquilo ali nós temos que viver também, e Deus nem vai proporcionar aquilo para ninguém. Mas eu quero falar sobre Jó na essência do homem. Como era Jó? O que Jó representava na sua época? O que Jó representou na sua época? Que hoje nós temos também homens que representam a nossa época e nós precisamos ter essa comparação. O livro de Jó, queridos, ele conta a história da sua trajetória desde o início, mostrando um homem rico, mas que nem todas as suas riquezas o fez desviar dos seus princípios de fé e conduta. Nós vemos isso nos dias de hoje, homens que muitas vezes eles estão vivendo uma vida simples, uma vida, como a gente costuma dizer, uma vida normal. A pessoa trabalha, a pessoa cria seus filhos com dignidade, só que alguns homens, no decorrer do tempo, ele começa a crescer na sua vida financeira,
ele começa a crescer na sua vida profissional, ele começa a adquirir patrimônio, adquirir bens, e aquilo, se a pessoa não tomar cuidado, aquilo vai tirando essa pessoa dos caminhos do Senhor. Às vezes o homem no nosso tempo, ele vai vivendo uma vida de uma forma normal até uma certa altura da sua história, até que de repente Deus abençoa e aquele homem acaba prosperando na vida. Só que muitos deles, quando começam a prosperar, eles se desviam da verdade. Ele chega um tempo que as suas amizades mudam, os seus conselheiros mudam, ele deixa de buscar o Senhor para buscar nos homens como que ele pode ganhar mais dinheiro, e assim vai. E aí a gente vê pessoas que muitas vezes eram homens, que eram irmãos fabulosos, irmãos na fé, queridos, que Deus com certeza abençoava muito, e essa pessoa, por causa do crescimento na área financeira principalmente, essa pessoa ela acaba se desviando da verdade. E a gente vai ver aqui na história de Jó que Jó não viveu isso. Ele passou por muitas situações difíceis, situações que, se a gente traduzir para os nossos dias, quase ninguém conseguiria viver aquilo. Mas Jó viveu. Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, finalmente perdeu até a sua saúde. E isso não foi motivo para Jó se desviar dos caminhos do Senhor. Então nós vamos ver aqui algumas coisas. O que nós podemos aprender com a trajetória deste homem? O que Jó pode nos ensinar com a sua trajetória que possa trazer um benefício na nossa vida? Então nós vamos aqui fazer um balanço da vida de Jó, trazendo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a vida dele. Como eu falei, nós não vamos entrar no mérito daquilo que ele sofreu, os seus amigos que vinham para consolar e estavam julgando. Não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar quem era Jó, tudo o que ele tinha, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que ele perdeu, porém, em momento algum, Jó perdeu a sua fidelidade, Jó perdeu a sua fé. Então, o primeiro tópico que eu quero trazer para nós, Jó era um homem extremamente rico, mas que não se deixava vencer pela riqueza. Quando nós lemos aqui no capítulo 3, no verso 3, diz assim: e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então a Bíblia fala aqui de um homem que era extremamente rico, um homem próspero. Não sei, porque a Bíblia não declara, mas eu não sei quantos anos Jó tinha quando ele se tornou um homem rico, porque ele não tinha naturalmente isso quando nasceu, ele adquiriu durante a sua vida. Então, a prosperidade vem na minha e na sua vida através do trabalho, porém, nós não podemos esquecer daquele que nos trouxe a forma de ser próspero, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E a gente vê, por exemplo, que Jó era um homem que se tornou próspero, porém, a prosperidade, graças a Deus que a prosperidade não tirou Jó dos caminhos do Senhor. Aí nós vamos lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No livro de 1 Timóteo 6, no parte 10, parte A, fala isso. E Jó não se deixou levar por isso. Nos dias de hoje, muitos querem enriquecer, muitos querem ganhar dinheiro, e isso não tem nada de pecado, queridos. Eu sei que a gente, naturalmente, a gente tenta prosperar na vida, porque queremos ter uma boa moradia, queremos ter uma reserva no banco para que a gente possa cuidar bem da nossa família, queremos poder pagar uma faculdade para os nossos filhos, ou se não for a faculdade ainda, uma boa escola, ter uma casa confortável. Tudo isso é muito relevante na vida do homem, mas isso não pode tirar de mim e de você a nossa fidelidade ao Senhor. Assim como Jó, nós precisamos ser. Então, se nós estamos aqui falando sobre o que podemos aprender com Jó, a primeira coisa que eu quero trazer para nós é que a riqueza não pode nos desviar da presença de Deus. Jó, com tudo que ele tinha e depois perdeu tudo, nem assim
ele se desviou dos caminhos do Senhor. Nos nossos tempos nós vemos pessoas, talvez se eu for enumerar aqui, eu conheço gente assim, pessoas que estavam até indo para a igreja, estavam bem, só que de repente as coisas começaram a melhorar. A bênção de Deus chegou na vida daquela pessoa. Eu não estou dizendo que a bênção cai do céu de qualquer maneira, não. Existe uma forma de conseguir a bênção da prosperidade. Cada homem que é trabalhador, honesto, justo, ele vai trabalhar e Deus abençoa. Foi o que aconteceu com muita gente. Só que quando chega em algum momento, aquelas pessoas muitas vezes elas se desviam da verdade. Por quê? Não sei se elas entendem que elas não precisam mais de Deus. Não sei se é isso. Talvez seja. Então a gente tem que tomar um extremo cuidado. Precisamos lutar pelos nossos objetivos, pelos nossos sonhos. Um homem sem sonho, um homem que não sonha, ele já morreu. Ele já perdeu a sua vida, pelo menos espiritualmente falando. Então a gente precisa lutar pelos nossos sonhos. Você tem um sonho de abrir uma empresa, de crescer na tua profissão, de fazer uma faculdade, sonhe, lute para que aquilo aconteça. Porém, não se esqueça daquele que vai te proporcionar as condições para que você alcance tudo isso. Porque se você não tiver saúde, se você não tiver apoio da família, se você não tiver um trabalho, se você não for um bom profissional, com certeza nada disso vai acontecer. Deus abençoa com tudo isso que eu estou falando. Saúde, disposição, alegria no coração, ousadia para crescer, isso é Deus quem dá. É Deus quem promove na nossa vida. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte. E depois que conseguimos aquilo que nós buscamos, não se afaste do Senhor. Então, lembrando, a primeira situação que eu vejo em Jó é que ele era um homem extremamente rico, porém, a riqueza não venceu a vida dele. Segundo tópico que eu quero trazer para nós, um pai preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. No verso 5 aqui diz o seguinte: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Você que tem seus filhos ainda debaixo do seu teto, que estão aprendendo com você a seguir o Senhor, você tem se preocupado com a vida deles? Nós precisamos nos preocupar com a saúde espiritual dos nossos filhos. O pão de cada dia que nós lutamos lá no trabalho para trazer é muito importante. A roupa que ele veste é muito importante. A escola que nós colocamos os nossos filhos para estudar é muito importante. O conforto que nós damos para eles dentro de casa é muito importante, mas não podemos esquecer das suas vidas espirituais. Tem pais que talvez eles achem que porque eles fazem isso pelos filhos, não precisam fazer mais nada. Não, eles têm que ensinar o caminho para aquela criança, porque essa criança vai crescer um dia. E a palavra de Deus me ensina no livro de Provérbios 22:6, ensina uma criança o caminho que deve andar, e mesmo depois que envelhecer, jamais se esquecerá dele. Quando o pai ele é preocupado com a saúde espiritual dos seus filhos, os seus filhos vão crescer de uma forma diferente. Eu falo sempre nas ministrações que eu tenho aqui, por esse canal de vídeo, e também quando eu estou ministrando na palavra de Deus na igreja. Veja bem, a minha filha e o meu genro moraram um período com a gente em casa, porque eles estavam adquirindo a sua moradia. E uma coisa que muito me alegrava é que toda noite, por volta das 9 e pouco da noite, antes do meu neto dormir, eu tenho um neto que hoje está com 13 anos, mas na época ele tinha 5, eu via o pai sentado na cama junto com ele, a Bíblia na mão, ensinando, falando da palavra de Deus, ensinando o caminho que deveria seguir. E não é porque ele é meu neto, não, ele é um menino dedicado, ele é um menino que tem todos os problemas como todo adolescente tem. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba tendo que ser um pouco mais enérgico, mas a vida espiritual do meu neto está sendo levada para frente. Eu tenho um outro neto mais novo, que o pai faz a mesma coisa. Então isso é muito importante. A vida espiritual dos nossos filhos é responsabilidade nossa. Enquanto eles estão debaixo do nosso teto, além da vestimenta, além do suprimento do dia a dia, o suprimento necessário para que ele possa crescer forte e sadio,
tem também o suprimento que vem da palavra de Deus, que você, pai, tem que ensinar. E Jó era um homem assim. Jó era um homem preocupado com seus filhos. Jó sacrificava ao Senhor com medo que os seus filhos tivessem pecado. E nós temos que olhar isso nos nossos filhos nos dias de hoje. Temos que olhar se os nossos filhos estão andando de forma correta, se os nossos filhos não têm ultrapassado os limites. Nossos filhos muitas vezes têm que ouvir a palavra não, porque nós não podemos deixar eles simplesmente seguirem a sua vida como eles bem entenderem. Eles não têm uma estrutura para isso. Por isso eles estão debaixo dos nossos tetos. Por isso eles são responsáveis, nós somos responsáveis por ele. E não esqueça, nossos filhos são herança do Senhor. Você está cuidando da herança de Deus. Lembre-se disso. É muito importante você se lembrar disso e não permitir que o inimigo venha doutrinar o seu filho, porque se você deixar, o mundo vai ensinar para ele. Se você não ensinar, o mundo ensina. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que o mundo vai ensinar não vai ser bom. Então vamos aguardar que os nossos filhos realmente aprendam aquilo que a gente tem ensinado, mas vai muito da nossa perseverança. Amém, queridos? Eu queria falar também de uma outra situação que também está nessa questão do que nós aprendemos com Jó. Jó foi alguém que recebeu o testemunho da sua integridade da boca do próprio Deus. No verso 8 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, homem, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Olha só que coisa maravilhosa. Deus tinha Davi como um homem segundo o seu coração, um homem que fez toda a vontade dele. E mostra em Jó uma situação que é um testemunho lindo que o próprio Deus está dando a respeito de Jó. Será que eu e você ouviríamos isso do Senhor se ele falasse da gente? Se Satanás chegasse diante de Deus, será que Deus falaria a mesma coisa de você e de mim para mim? Eu faço a pergunta primeiramente para mim. Eu tenho essa preocupação. O que será que Deus falaria de mim se Satanás chegasse lá dando uma de engraçadinho para o lado do Senhor, tentando citar o meu nome em alguma situação? E o seu? Será que Deus falaria a respeito de você assim como ele falou de Jó? Será que ele falaria a respeito de mim assim como ele falou de Jó? É uma preocupação para a gente ter, porque talvez Deus não vá falar da maneira que falou de Jó, mas ele tem que se alegrar com a tua postura, ele tem que se alegrar com você como servo dele. O nosso Senhor Jesus morreu na cruz por todos, mas nós precisamos ter essa convicção de que o que nós estamos fazendo agrada ao coração do Senhor. Então a gente vê aqui que Deus não compara Jó com ninguém, ou seja, não havia naquela época alguém que pudesse comparar ele, porque ele fala diretamente: viste meu servo Jó? Ele não fala: você viu meu servo Jó? Olha, ele é igual ao fulano, ele é tão bom quanto. Não tinha ninguém para comparar, e Deus fez aquela comparação, dando esse testemunho lindo sobre aquele homem. Então não havia ninguém naquela época que superasse o que Jó representava para Deus. Aí a Bíblia fala sobre homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Sincero é alguém que não disfarça seus pensamentos ou sentimentos. É alguém que não precisa ficar criando, fantasias. É alguém que não esconde, aquele homem do sim, sim, não, não. Jó era um homem assim. Ele não precisava disfarçar o seu sentimento, porque Deus conhecia. Deus conhecia o sentimento de Jó, Deus conhecia os pensamentos de Jó, como ele conhece os meus e os seus. Mas para ele testemunhar daquela maneira para Jó, sobre Jó, é porque ele tinha certeza quem era Jó. Então a gente precisa buscar ter esse tipo de comportamento para que Deus se alegre com nossos corações. Um homem reto. A retidão representa aquele que se comporta com honestidade, justiça e integridade. O homem que é honesto, um homem honesto,
ele é uma pessoa que, apesar de que nos dias atuais a honestidade não anda muito em alta, nós vemos aí o que está acontecendo no nosso país, e cada vez que você lê um dos jornais que fala a verdade, não aqueles que ficam passando a mão em corrupto, mas quando você vê aqueles que falam a verdade, que trazem a verdade à tona, para que você possa saber o que está acontecendo no país e até fora dele, a gente tem visto o que a corrupção tem feito. Mas o homem que é honesto, ele não se deixa corromper. O homem que é honesto, ele vai se manter naquela posição e ele não vai se permitir ser levado pelo inimigo, sabe? O inimigo vai tentar tirar dele alguma coisa, vai tentar fazer com que ele seja uma pessoa que seja culpado de alguma coisa, mas o inimigo não vai arranjar, porque contra fatos não há argumento. Se você, meu irmão, se eu, nós andarmos corretamente segundo a palavra de Deus, Satanás não vai conseguir fazer nada contra nós. Ele vai até tentar, porque ele é mentiroso, mas ninguém vai acreditar. Deus, principalmente, conhecendo o meu e o seu coração, sabe como nós somos, e ele, mesmo que Satanás tente mostrar algo para Deus que nós não vivemos, Deus vai saber. Então a gente precisa ter essa condição também, um homem reto, homens e mulheres naturalmente. A outra situação que Deus fala de Jó, um homem temente. Temente é aquele que respeita, reverencia e se submete a Deus. Você tem se submetido ao Senhor? Você tem se submetido aos seus mandamentos? Eu sei que não é uma coisa tão simples da gente fazer. Por mais que a gente, sabe, por mais que nós sejamos homens e mulheres que buscam o Senhor, eu tenho tentado ao máximo fazer isso, mas eu sei que eu não consigo. Eu não consigo 100% ser o que Deus quer que eu seja. Em alguns momentos eu falho. Aí eu vou diante do Senhor e faço aquilo que a Bíblia me ensina no livro de 1 João 9, que se eu pedir perdão pelos meus pecados, ou qualquer um de nós, se pedirmos o perdão pelos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar a todos os pecados e nos redimir de toda injustiça. Então eu preciso fazer isso e você precisa fazer isso. E lembrando, o homem temente é aquele que respeita, é aquele que reverencia, é aquele que se submete a Deus. Vive submetido a Deus, ou seja, vive de uma forma como submetido a Deus, quer dizer, alguém que vive para Deus, alguém que entregou a sua vida nas mãos do Senhor e só faz aquilo que Ele manda. Então nós precisamos ser homens e mulheres assim, precisamos ser pessoas desse jeito, pessoas que realmente têm essa reverência, também na igreja. Tem pessoas que vão na igreja, mas não têm paciência, pessoas que ficam na igreja, eu estou falando de adultos, sabe? Às vezes a gente sabe que jovens, que são muitas vezes adolescentes, são um pouco ansiosos em tudo, mas eu estou falando adultos, pessoas que chegam numa igreja hoje com o celular na mão. O pastor está lá pregando a palavra, o presbítero está pregando a palavra, o missionário e a pessoa não está prestando atenção, está com o celularzinho na mão. Eu não estou dizendo para você que às vezes o celular chama atenção mesmo, mas a gente tem que evitar isso. Mas tem gente que é muita coisa, tem gente que não permite que a palavra penetre no seu coração, porque ele está ocupado com outras coisas na hora do culto. Eu tive problemas anos atrás com pessoas que chegavam aqui que eu tive que colocar um cartaz no nosso painel lá onde fica colocado as imagens, os recados, tudo. O primeiro recado que eu pedi era: desligue o seu celular. Poxa, pessoas adultas que vêm na igreja, precisar pedir isso é constrangedor, porque você acaba se tornando no meio de alguns como um ditador. A pessoa está querendo mandar na minha vida, e não é isso que a gente quer que a pessoa tenha reverência, e a reverência é algo que não pode faltar. Se eu e você somos homens e mulheres que somos tementes a Deus, queremos viver nos seus caminhos em retidão, nós precisamos ter reverência, precisamos andar em justiça e integridade. Tudo isso faz parte. Desvia do mal é aquele que se afasta dos maus costumes e do mal propriamente dito. É aquele que, como diz lá no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é para você viver longe do mal, é para você não viver mancomunado com as coisas erradas. Então, você tem que viver isso na sua vida.
Jó vivia dessa forma. E se eu e você aprendermos alguma coisa com esta passagem que nós lemos e trouxemos essa reflexão, vai ser muito melhor para mim e para você. Então nós precisamos compreender tudo isso. E como conclusão, podemos ver que a vida de Jó, que mesmo ele sendo alguém com todos esses predicados, ainda foi provado de forma intensa. Mas a sua fidelidade, olha só, a sua fidelidade, a sua integridade, a sua retidão, a sua temência a Deus, fez dele um homem vitorioso quando teve todos os seus bens, sua família e sua saúde restaurada. Aí nós vemos aqui no verso 10, no capítulo 42, verso 10, que diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outros tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Se Jó sofreu por causa da perda dos seus bens, por causa da perda dos seus filhos, por causa da perda da sua saúde, Deus o recompensou em dobro, depois de tudo que Jó realmente, durante aquele período que o livro de Jó narra para a gente, que ele passou sofrendo, sendo injustiçado, inclusive os seus amigos o acusando, e Jó em momento algum ele blasfemou contra Deus, em momento algum Jó lançou qualquer tipo de maldição sobre alguém. Jó foi um homem íntegro, reto, temente a Deus, até no sofrimento, e a fidelidade de Jó o conduziu a uma vida, porque a Bíblia depois, quando nós lemos aqui o final do livro de Jó 42, ele fala que Jó morreu farto de dias, e naturalmente morreu vendo a prosperidade, o crescimento de seus filhos e das suas riquezas, e ele nunca se deixou abater por causa da riqueza que ele tinha, nunca tirou ele dos caminhos do Senhor. Então que a nossa vida seja desse jeito. Vamos copiar o que Jó fez. Vamos copiar aquilo que Deus falou a respeito de Jó. Vamos fazer de forma que um dia Deus possa falar o mesmo sobre nós. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela tua palavra, por esta palavra abençoada que nos traz grandes ensinamentos, que vem da vida do servo Jó e que vem, Senhor, de encontro àquilo que nós precisamos nos dias atuais. Que nós possamos ser fiéis, tementes, retos, desviando-se do mal. Que a nossa vida possa estar, Senhor, pautada em tudo na tua palavra. Que o teu amor esteja presente em cada um. Que a tua graça, Senhor, nos alcance em toda manhã. Que o teu poder se manifeste em nossas vidas e que sejamos sempre instrumentos para fazer a tua vontade. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Abençoa todos aqueles que estão assistindo este vídeo e que a paz do Senhor reine sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Te peço neste momento e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Obrigado que você que ficou comigo até aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Não se esquece, deixe o seu like, compartilhe este vídeo. Também se inscreva no canal se não for inscrito. E não esqueça de deixar também o seu comentário, que tudo isso é relevante para que a gente possa crescer e ver a palavra de Deus ser semeada. Que Deus abençoe sua vida. Forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.